Olá, meu nome é Luísa, eu sou bailarina, coreógrafa, graduada em História e tenho pesquisas na área de História e Dança, e História da Dança e Dança e Educação. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a dança e sobre a história e descobrir o que a dança pode nos contar sobre a nossa sociedade. E para a gente perceber essa relação que a gente vai aqui investigar da dança com a história e com os diversos aspectos da sociedade, a gente vai falar um pouco sobre os seguintes pontos. Como abordar a dança como fonte de investigação da história? Segundo ponto, quais as características e quais as particularidades da dança que podem servir de informação para a história? E no terceiro ponto, a gente vai falar sobre a construção histórica da sociedade individualista e o seu espelho na dança. Então, o que nós vamos fazer é primeiro tentar entender como que a gente olha para a dança nessa abordagem da história, que é diferente de quando a gente olha para a dança apenas como um apreciador da arte, né? Olhando para a dança de forma puramente contemplativa. Ou quando a gente olha para a dança com um olhar técnico, né? Por exemplo, que é outra abordagem possível, olhar para aquela manifestação de dança fazendo uma análise técnica dela, né? Então são olhares diferentes e nós vamos ver nesse primeiro momento dessa nossa videoaula como que é esse olhar do historiador para a dança, né? Metodologicamente mesmo. Depois, no segundo tópico, a gente continua falando sobre isso, sobre essas questões metodológicas, mas entrando mais nos aspectos específicos da dança, né? Esmiuçando um pouco mais as particularidades da dança como fonte histórica. E por último, a gente vai analisar na prática um aspecto histórico, um aspecto da nossa sociedade, que é o individualismo, e vamos fazer isso através da dança, né? Colocando isso tudo em prática. Observando as informações que a dança pode nos dar sobre essa questão do individualismo, né? Que é uma questão social, uma questão histórica. Além da gente entender e descobrir esse possível diálogo entre dança e história, a gente vai tentar entender também como que se constrói a sociedade individualista. Esse termo individualismo, né, que a gente escuta e reproduz hoje de uma forma superficial, mas que tem toda uma lógica e uma construção histórica que se cristaliza no período moderno, que vem sofrendo transformações até chegarmos aqui, né, no que a gente tem hoje. Bom, vamos então começar com o nosso primeiro tópico, entendendo essa abordagem da dança pelo viés histórico. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui é a diferença entre a história da dança e o que a gente está propondo aqui, uma abordagem histórica através da dança. Percebam a diferença. No primeiro caso, que é algo produzido com mais frequência, né? É algo mais comum de se ver, né? A história da dança. A gente está olhando para a história para entender a dança. O objeto de estudo é a dança, numa perspectiva histórica. É o que a gente procura quando quer estudar, por exemplo, a história do balé, né? Então a gente vai ver que o balé tem suas origens dos bailes na corte italiana, depois lá pelo século XVI, XVII, as tradições entram na França, e aí no período do reinado de Luís XIV o balé vai se consolidar como método e assim por diante, né? Só para deixar um exemplo. Nesse caso, a história do balé, né? Então a história da dança. Uma outra abordagem é pegar um aspecto histórico e utilizar a dança para investigar esse aspecto. Ou seja, diferentemente da história da dança, a dança não é um objeto de pesquisa, mas uma ferramenta de pesquisa para abordar um aspecto da sociedade, que é o que a gente vai propor aqui nessa videoaula, né, com o individualismo. E aí, dentro dessa proposta, a gente precisa trabalhar com uma metodologia específica. Nós temos, desde as transformações do fazer histórico, a partir da escola dos análises, uma ampliação do universo de análise da história e de metodologias de pesquisa. A escola dos análises ela surge na França no início do século XX, e se antes da escola dos análises a história deveria considerar apenas os documentos, né, documentos oficiais preferencialmente, como fontes históricas, a partir dessa historiografia dos análises, a história passa a considerar diversos tipos de produção humana, né, como fontes, inclusive manifestações artísticas. E para isso, novos métodos precisam ser criados. É comum a gente ver a história investigando a literatura, a pintura, por exemplo, né, como fonte de pesquisa,
Mas com a dança isso ainda é menos comum. E não há uma bibliografia de amparo metodológico, né, para lidar com isso. A dança é uma manifestação artística e imaterial, o que torna mais difícil essa análise objetiva, né? Mas ela tem uma característica muito interessante para o estudo da história, que afinal, o objeto final da história, né, do estudo da história é o homem e as suas transformações ao longo do tempo e do espaço. E exatamente o fato da dança se manifestar através do próprio homem. A dança ela se materializa através do corpo, né? Do movimento no corpo. Ou seja, é uma comparação com a pintura, a gente poderia dizer que o movimento é a tinta e o homem é a tela. E é por isso que a dança é uma fonte riquíssima de investigação para a história. Além disso, a dança, assim como qualquer outra produção artística, não está descolada do seu contexto e das suas determinações sociais. A principal questão metodológica para isso é que o pesquisador precisa considerar os aspectos de intencionalidade da obra de arte. O que significa isso? Significa que o historiador ele vai olhar para aquela obra, para aquela dança, considerando os aspectos históricos, sociais, culturais do contexto histórico em que ela está inserida. Quando a gente fala de intencionalidade, não se trata de determinar a exata intenção do autor ou do coreógrafo, né, por exemplo, no momento de criação daquela obra. Até porque isso seria impossível. Mas entender qual a configuração de ideias, quais os padrões de época em que aquela obra foi produzida. Porque esses padrões eles sempre vão ser determinantes das intenções daqueles que produzem a arte. Mesmo que esse seja um movimento de questionamento, né, daqueles padrões, mesmo que seja numa proposta de revolucionar aquelas ideias predominantes, né, que seja uma ruptura, se há uma ruptura, essa ruptura também só poderia se dar naquele contexto. É porque existe um padrão a ser questionado, né, e provavelmente um esgarçamento daqueles padrões, ou elementos que impulsionem aquele rompimento. Bom, quando a gente olha para qualquer obra de arte, aqui pelo viés da história, né, a gente precisa ter em mente que está olhando para uma tríade, que é arte, sociedade e cultura. Toda a arte ela é produzida por uma sociedade que está imersa em determinados padrões culturais. A gente precisa perceber essa relação entre a arte, sociedade e cultura. O interessante é que a arte ela é um produto de uma sociedade daqueles padrões culturais, né? Mas ela ao mesmo tempo é um agente questionador e transformador desses padrões estéticos, sociais, né? Enfim. E aí dentro dessa tríade, a gente tem outra tríade, que é autor, obra, espectador. A experiência artística, ela implica necessariamente nesses três elementos. Aí a gente pode haver um questionamento, né? Mas que é uma obra, então, uma pintura, por exemplo, que nunca tenha sido exposta ou vista, né, por um espectador, ela não existe e não é uma obra de arte? Sim, ela existe, ela é uma obra de arte. Se for produzida, né, para proporcionar uma experiência estética, a obra de arte existe, mas não existe a experiência artística. A experiência artística só se contempla com a tríade autor, obra, espectador. E aí, quando a gente recorta dessa tríade o elemento obra, a gente pode olhar mais especificamente para a dança, que vai ser o segundo tópico da nossa aula. É importante a gente pontuar que a dança ela pode se manifestar como uma expressão artística ou de prática social. Quer dizer, uma arte cênica, né, um espetáculo de dança contemporânea, por exemplo, ou de balé, ou uma manifestação de função mais social, como, por exemplo, parte de um ritual religioso, né? O próprio balé, ele na sua origem tinha uma função muito mais social do que artística. Quando era ainda lá, essa dança fazia parte, né, dos bailes da corte italiana, como uma forma de diferencial dentro da nobreza, né? Depois é que essa dança vai se descolando dos bailes e se transformando em balé teatral, aí já na França. Então o que eu quero aqui pontuar é que existem essas duas dimensões da dança, a social e a artística. E às vezes essas duas dimensões da dança podem se apresentar misturadas, né? E se confundir, sendo difícil às vezes separar. Mas a partir de agora a gente vai falar aqui mais da manifestação artística, tá? Não porque a manifestação social ela também não possa ser objeto de estudo dentro dessa perspectiva da história, né? Pode, deve, talvez até melhor aproveitada, mas porque o nosso foco aqui dessa aula é a dança enquanto arte mesmo.
Então, dessa forma, enquanto arte cênica, a dança ela não se resume a uma sequência organizada de passos estipulados por um coreógrafo. A dança como obra final, ela é um conjunto complexo de elementos coreográficos e não coreográficos, que envolvem, vamos lá, a concepção do artista, a composição de movimentos, música, intérpretes, a técnica, o espaço cênico, o figurino, enfim, isso só para citar alguns dos elementos principais, né? E o interessante é que cada um desses elementos pode ser fonte de investigação para um historiador, sempre de forma relacional, ou seja, relacionando-se esses elementos com as suas evidências históricos-sociais. Quer dizer, eu elejo algum desses elementos, né, que eu vou analisar como eles se manifestam naquela obra e como eles se manifestam na obra em comparação com os padrões estéticos, por exemplo, daquele momento de criação da obra. Bom, nós vimos que uma experiência artística, ela se configura a partir da tríade autor, obra e espectador. E agora a gente vai recortar melhor essa tríade, né, dessa tríade a parte da obra, para falar especificamente da dança. Nós vamos trabalhar com mais uma tríade que é corpo, movimento, conteúdo. Nós vimos que a dança ela é composta por uma série de elementos, né? Mas consideramos esse bloco, o bloco mínimo, né? O bloco simplificado que compõe a dança. Que é conteúdo que é o que a obra pretende expressar, de respeito aos sentimentos, às emoções, ideias, né, atravessados pela inspiração artística e que é o que ela pretende transmitir, o que a obra pretende transmitir. O movimento, que é a ação pela qual o conteúdo se expressa. E o corpo, que, como nós vimos, é o próprio homem, né, e é o suporte em que o movimento se realiza e o conteúdo se materializa. Não descartando os outros elementos, é claro, mas esses três já são riquíssimas fontes de pesquisa. O corpo do homem no século XIII, por exemplo, não é o mesmo corpo do homem no século XX. A forma com que esse corpo se movimenta, o comportamento desse corpo, os padrões estéticos acerca do corpo e até a própria relação do homem com seu corpo não são as mesmas, né, nesses dois contextos históricos. E uma investigação, por exemplo, desses aspectos pode ser feita através do corpo do bailarino. Isso pode dizer muito dos padrões estéticos e culturais de uma determinada época, né? Concordam? Bom, vamos observar um quadro que simplifica o que a gente falou até aqui. E aí, consciente dessas relações, o pesquisador ele poderá pensar uma série de questões, né? Por exemplo, que parâmetros se apresentam em uma peça de dança, quais as relações de poder vigentes, né, que incidem na produção artística no período de criação daquela obra, que referências culturais ajudaram a construir a linguagem de um coreógrafo, né, por exemplo, e por aí vai. Deu para perceber um pouco qual é essa abordagem da história através da dança que estamos falando aqui, que não é só uma questão de história da dança, é um pouco diferente, é um outro viés. Bom, se ficou claro, a gente pode passar então para o próximo tópico, que é colocar isso tudo em prática e olhar para a construção histórica do individualismo refletido na dança contemporânea. Bom, e para isso a gente vai primeiro tentar entender o conceito de individualismo, né? O conceito de individualismo ele implica numa percepção do homem como um indivíduo único, delimitado pelo seu corpo, com uma identidade definida a partir do seu ser empírico. Para a gente hoje é quase impossível tentar entender de outra forma. A gente vai provavelmente estar se perguntando, mas não é isso? Né? Nem sempre foi. As sociedades tradicionais e muitas sociedades orientais, elas não percebiam na sua cosmovisão essa separação entre o homem e o outro, entre o homem e o mundo. Né? Nessas sociedades tradicionais, o corpo ele não é um objeto de separação. O homem está misturado ao cosmos, à natureza, à comunidade. O seu lugar social, ele determina também a sua identidade. Né? Tanto que em algumas sociedades é possível dizer que quando o homem mudava de seu papel social, ele mudava de pessoa. Essa é uma noção de indivíduo que nós temos hoje, ela é resultado de uma série de transformações históricas e que se consolida na Idade Moderna, com os fenômenos principalmente da Revolução Industrial, Revolução Francesa. Né? Nós vamos observar essas transformações e ver como é que elas refletem e são refletidas pelas transformações que ocorrem na dança. A gente vai dividir, para isso, essa trajetória do individualismo em 3 momentos, tá?
Então, vou começar falando desse primeiro momento de florescimento. Que esse primeiro recorte temporal, ele vai do final da Idade Média até século XVIII, e não por acaso é o período do surgimento do balé clássico, né? Nesse período, a gente pode citar aí as transformações, uma série de transformações filosóficas, científicas, que são determinantes na alteração da imagem do indivíduo. A gente ainda não está falando de individualismo propriamente, tá? Mas dessa visão do homem separado do mundo e da sua função social. Então a gente tem aí uma série de transformações na alteração da concepção do corpo humano, modificada principalmente pelos avanços da medicina, especialmente quando a medicina passa a abrir o corpo, né, e a estudá-lo de forma fragmentada. As primeiras dissecações oficiais elas ocorrem ali no início do século XV na Itália e se espalham rapidamente. Quer dizer, na prática, se a medicina oriental, por exemplo, ela entendia e entende, né, até hoje, se a gente for estudar a medicina tradicional oriental, ela entende uma doença de uma forma muito mais holística, né, como uma manifestação de algo que não nasce somente ali no próprio corpo. Essa noção de que o corpo não está isolado do outro, isolado do mundo, isolado dos fenômenos da natureza, né? Quem nunca ouviu de uma pessoa mais velha, né, que carregava ainda as tradições dessa cosmovisão mais tradicional, por exemplo, meu joelho tá doendo porque vem chuva e, sabe, essas coisas? Então, só pra gente ilustrar, né, um pouquinho o que seria ter uma referência de uma percepção de indivíduo diferente dessa que a gente construiu, né? Hoje é muito difícil a gente entender dessa forma. Bom, somando ao desenvolvimento da medicina ocidental, a gente tem também o desenvolvimento mercantil e o crescimento da burguesia. Essa figura do comerciante, ela é muito representativa da valorização das práticas de interesse privado, né? Em detrimento das vivências coletivas, das economias de subsistência coletivas. São valores que florescem no seio do Renascimento e inicialmente restritos à burguesia, mas que depois se espalham, né? Pelos outros setores da sociedade. A filosofia cartesiana, que descreve o corpo como um corpo-máquina, né? Também filha desse desenvolvimento da medicina, que também surge inicialmente entre as camadas mais privilegiadas da sociedade. Quer dizer, os saberes populares eles eram desqualificados, né, nesse ambiente. A história da dança ocidental, nesse período, se encontra exatamente no nascimento do balé clássico, que tem como berço exatamente a Itália do Quattrocento e sua sistematização na França no século XVII. E em consonância com esses valores das sociedades privilegiadas. Da época, o balé clássico ele surgiu no seio da sociedade aristocrática como uma ruptura entre a arte popular e a arte erudita, uma forma de distinção social, né? Portanto, coerente com o que nós estamos falando aqui sobre a valorização dos saberes científicos e eruditos sobre os saberes populares. A filosofia cartesiana, né, que a gente apontou aqui como um dos fatores, né, desse processo de individuação do homem, ela é bastante visível nos princípios do balé clássico. O balé ele é matematicamente organizado, os corpos são doutrinados e mecanizados, né? É um corpo-máquina, o corpo-máquina da filosofia cartesiana. A geometria e a lógica física do balé, elas são inspiradas, né? Foram inspiradas no Renascimento, que procurava relacionar os corpos com formas geométricas. E lembra quando eu citei lá no início que originalmente a dança do baile, né, de corte, ainda carregava essa função social e que vai abandonando conforme o balé se consolida como método. E assim como a noção de indivíduo, a noção de identidade vai se afastando da sua dimensão social, né? Enfim, passamos então para o segundo momento dessa trajetória do individualismo. A gente vai analisar agora alguns autores que se debruçaram sobre esses estudos de individualismo. Eles consideram um momento de consolidação das sociedades individualistas, um momento ali da sociedade, quando a sociedade é impactada pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. A gente tem as ideias iluministas e liberais que são fundamentais na construção, na consolidação do individualismo, intimamente ligado aos ideais libertários. Esse ideal da liberdade, ele vai construindo aos poucos esse sujeito que a gente conhece hoje, que se considera livre para ser e fazer o que quiser, né? Independentemente das suas funções sociais.
Tá percebendo onde é que a gente vai chegar? Mas calma que tem um caminho ainda pela frente. Então tem uma outra faceta também desses ideais de liberdade que nasce com o iluminismo, que é o ideal romântico, o ideal da singularidade, né? A necessidade do indivíduo de se diferenciar dos outros através da exaltação das suas singularidades, se sentirem únicos. Essa trama de ideias, ela marca o homem do século XIX e XX. E se olharmos aí para essas transformações dentro do próprio balé clássico, nesse período, a gente vai ver os reflexos disso na exaltação do bailarino, no bailarino por trás da dança, né? Nesse período a gente tem Noverre, que é um nome importante do balé clássico, que propõe uma verdadeira revolução na estética e na técnica clássica. O Noverre, ele retira as máscaras, as roupas pesadas, luxuosas, porque ele está interessado no bailarino por trás das máscaras, né? Nas singularidades daquele bailarino, em sua expressividade, além de uma visão modificada na técnica também, que começa a valorizar muito mais as conquistas físicas, né? Em vez da tradicional elegância do clássico, né? O virtuosismo, ele começa a ser valorizado. Nas primeiras décadas do século XX, as ideias do Noverre elas vão tomando outras dimensões, né? Tomando outras formas no início do século XX, no início da dança moderna. De fato, o que se pode observar é uma difusão e uma afirmação dessa percepção moderna de um indivíduo livre e singular, que vai encontrar eco nas expressões da dança, né, nesse período. A dança moderna, que para a maioria dos historiadores tem Isadora Duncan como precursora, né, revolucionou a dança cênica, mas nessa incessante busca da liberdade, né? A Isadora Duncan nasceu no final do século XIX nos Estados Unidos e contribuiu para esse discurso libertário da dança, discursando muito contra as amarras do balé clássico, e não se tratando de uma libertação pessoal simplesmente, né, mas de uma luta sempre constante contra as instituições e costumes considerados opressivos, né? Esse era o discurso de Duncan. E esse é um ponto recorrente na dança do século XX. A dança de Duncan, ela busca fluidez, espontaneidade de movimento, né? Depois de Duncan, as portas da dança moderna se abriram, né? Apesar de que a gente falar de dança moderna de uma forma generalizada tem muitos limites, né? Os coreógrafos que foram surgindo apresentavam ideias e estéticas muito diferentes, até mesmo contrastantes, né? E a gente pega, por exemplo, Wigman na Alemanha e Graham nos Estados Unidos e vemos estéticas muito contrastantes, o que só fortalece a ideia que a gente está falando aqui dessa questão importante do contexto histórico, né? De como o contexto histórico é determinante na criação de uma obra de arte. A diferença de se viver na Alemanha ou nos Estados Unidos no período entre guerras é absolutamente visível na estética dessas duas coreógrafas, por exemplo, né? O fato é que se antes, durante vários séculos, a dança cênica ocidental era basicamente representada pelo balé clássico no século XX, isso vai mudar. No século XX, o que se produz é uma grande variedade de expressões de dança, cada qual a partir das suas realidades. Veja bem, no século XVIII, por exemplo, a gente tem um balé clássico que é dançado na França e que apresenta, sim, diferenças, né, provenientes do contexto histórico do balé clássico que é dançado na Rússia, por exemplo. Mas a estrutura é a mesma, os princípios que norteiam o método russo e o método francês, o método italiano, são basicamente os mesmos, né, com pequenas alterações, né, de método. Já na dança moderna, imersa nesse ideal de liberdade, singularidade, desse novo conceito de individualismo que está nascendo, que são herdados, né, da era das revoluções e do ideal romântico, são produzidas uma grande variedade de técnicas diferentes. O que é também o resultado dessas reivindicações da autonomia artística, né, desse novo indivíduo livre do século XX. Os coreógrafos, eles não querem pertencer a uma escola de dança, eles querem cada um fazer a sua própria escola, a sua própria linguagem singular. E isso vai sendo acentuado, né, ao longo da dança contemporânea, principalmente depois. A partir da década de 60, então, nós temos novas mudanças, né, ideológicas e uma extrapolação dessa percepção de indivíduo livre e singular e separado do outro, um indivíduo e uma dança que não querem pertencer a nenhuma tradição, a nenhuma linguagem. O coreógrafo quer negar a sua construção social, para concluir que ele pode fazer o que ele quiser, né? Quantas vezes nós
e eu me incluindo, né, absolutamente nisso, que somos da arte, né, temos repetido e a gente conversado, e sempre aquele discurso de por que a gente tem que enquadrar a nossa arte numa determinada classificação, por que eu preciso dizer que o que eu faço é dança contemporânea, ou dança moderna, ou clássico, ou até por que eu tenho que definir se o que eu faço é dança ou teatro. E aqui não é para fazer um juízo de valor, né, sobre esse discurso, mas é interessante a gente observar como muitas vezes, muitas das questões que a gente reitera e outras que nós criticamos, tem muitas vezes, historicamente, as mesmas raízes, né? A gente observa que as transformações da dança que produziram um discurso contra as opressões sociais, para romper com certas amarras opressivas do corpo, são filhas de uma mesma trajetória da percepção do indivíduo que tem como consequência uma sociedade individualista, que gera fragmentação, que gera superficialidade nas relações, solidão, enfim, que são temáticas que estão presentes também nas manifestações de dança contemporânea, que se produz a partir da década de 60 e 70, principalmente, né, e até hoje. A dança da segunda metade do século XX, ela investiu claramente na preparação corporal dos seus bailarinos, num tipo de trabalho de práticas corporais que buscavam um corpo livre das interferências sociais, né? As práticas de terapia corporal que surgiram nesse período, eles buscam desenvolver um corpo original, livre das imposições sociais. Essas práticas dizem que se você tem essa determinada postura por causa das relações familiares opressivas, por exemplo, esse é um corpo deformado pela sociedade, não um corpo autêntico, né? Para observar esses contornos do individualismo e o reflexo dessas consequências, né? Como são algumas dessas consequências que eu citei, né? De superficialidade nas relações, isolamento, egoísmo, solidão, fragmentação. A obra da Pina Bausch é uma expressão chamada de dança-teatro, né? É muito ilustrativa disso. Procure assistir Café Miller, né? Uma das obras mais aclamadas, né, dessa coreógrafa. Em Pina, a gente vê um indivíduo contemporâneo muito bem representado, que não quer pertencer a nada, nem ninguém, na luta contra essas opressões sociais, mas que ao mesmo tempo se encontra solitário, perdido, né, isolado. Um indivíduo que se quer livre, mas que necessariamente, inevitavelmente, esbarra em limitações sociais. Como é que a gente vai solucionar esse impasse entre opressão social e consciência de um pertencimento social? Eu não sei ainda. Mas certamente os historiadores do futuro poderão olhar para essas expressões de dança que estamos produzindo hoje para tentar entender. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que essa conversa possa ter sido útil, né? E trazer reflexões acerca das relações entre a história e a dança. A gente perceber como é interessante, esse diálogo pode nos dar muitas informações. E também reflexões acerca do próprio processo de construção do individualismo contemporâneo, né? E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, eu vou deixar nos créditos uma bibliografia interessante que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre o assunto, se tiverem interesse. Obrigada por terem chegado até aqui e até a próxima!